Disse, com a carona imbecil toda vermelha. Cala a boca. Você nem ao menos sabe se o nome dela é Jean ou Jeannie, seu boçalão. Cala essa boca, Holden, que merda. Estou avisando, ele disse. O cara estava alucinado. Se você não calar a boca, vou te dar uma porrada. Tira a droga desses joelhos de idiota de cima de mim. Se eu te soltar, você fica calado? Nem respondi. Ele repetiu. Se eu te soltar, você fica calado, Holden? Vou. Ele se levantou e eu também. Meu peito estava doendo para chuchu do peso dos joelhos dele. Você é um filho da puta do imbecil, falei. Aí o Stradley virou fera de verdade. Ficou sacudindo o dedão na minha cara. Porra, Holden, tô te avisando pela última vez. Se você não fechar a matraca, vou te... Pra quê? Perguntei quase gritando. Esse é que é o problema com os imbecis como você. Nunca querem discutir coisa nenhuma. É assim que a gente descobre quem é boçal. Não discutem nunca um troço com inteligência. Aí ele me mandou um murro tremendo e eu capotei. Não me lembro se cheguei a perder os sentidos, mas acho que não. Não é nada fácil nocautear uma pessoa, a não ser no cinema, mas meu nariz pingava sangue pelo quarto todo. Quando abri os olhos, o Stradler estava em pé, bem ao meu lado. Por que diabo você não cala a boca quando eu mando? Perguntou. Ele estava um bocado nervoso. Acho que estava apavorado, com medo que eu tivesse fraturado o crânio ou coisa parecida quando bati a cabeça no chão. É pena que isso não tenha acontecido. A culpa é tua, toda tua, ele disse. Puxa, estava preocupado para burro. Nem me dei ao trabalho de levantar do chão. Continuei espichado ali mesmo, chamando-o de imbecil e filho da puta. Minha raiva era tanta que eu estava quase berrando. Quer saber de uma coisa? Vai lavar a cara, ele falou. Tá ouvindo? Disse que ele, se quisesse, que fosse lavar sua cara de boçal. Era o tipo de resposta infantil, mas eu estava com uma raiva desgraçada. Disse ainda que no caminho do banheiro desse uma parada e mandasse uma brasinha na senhora Smith. A senhora Smith era mulher do zelador. Andava aí pelos 65 anos. Fiquei sentado no chão, até ouvir o Stradlater fechar a porta e seguir para o banheiro, no fim do corredor. Então me levantei. Não conseguia achar a droga do meu chapéu de caça em lugar nenhum. Procurei um pouco mais e acabei encontrando debaixo da cama. Botei na cabeça e virei a aba para trás, até minha cara de imbecil. Garanto que ninguém nunca viu ferimento igual àquele. Tinha sangue espalhado pela boca e pelo queixo. E até no pijama e no roupão. Fiquei meio assustado e meio fascinado. Todo aquele sangue me dava um jeitão de machão. Na minha vida inteira só tinha entrado numas 2 brigas. E apanhei nas 2 vezes. Não sou muito de briga. Para dizer a verdade, eu sou pacifista. Tinha a impressão de que o Ackley tinha ouvido a bagunça toda e estava acordado. Por isso atravessei as cortinas do banheiro, que ficavam entre o quarto dele e o nosso, só para ver o que ele estava fazendo. Eu quase nunca ia ao quarto dele, porque o sacana era tão relaxado em seus hábitos pessoais que o quarto dele sempre tinha um fedor meio esquisito. 7. Do nosso quarto chegava um fiapo de luz através das cortinas do chuveiro, o bastante para ver o Ackley deitado na cama. Podia jurar que ele estava bem acordado. Ackley, tá acordado? Tô. Estava um bocado escuro. Tropecei num sapato e por pouco não dei de cara no chão. Ackley ergueu-se da cama, apoiado num braço. Estava com a cara toda coberta de um troço branco, remédio para espinhas. No escuro parecia até um fantasma. O que é que você está fazendo aí? Perguntei. Pomba, que história é essa de que é eu que estou fazendo? Estava tentando dormir quando vocês começaram aquele barulhão todo. Afinal, por que é que vocês brigaram? Onde é a luz? Já tinha passado a mão pela parede toda e não conseguia encontrar o interruptor. Para que você quer acender a luz? Aí bem junto da tua mão. Achei finalmente o interruptor e acendi a luz.
Ackley cobriu os olhos com a mão, protegendo-os contra a claridade. Puxa, o que houve contigo? Ele perguntou. Estava se referindo ao sangue e tudo. Saí no braço com Stradley. Aí sentei no chão. Eles nunca tinham nem uma cadeira no quarto. Não sei que diabo faziam com elas. Escuta, que tal uma partidinha de canastra? Perguntei. Ele era tarado por canastra. Pomba, você ainda está sangrando. É melhor pôr remédio aí nisso. Isso passa. Escuta, você topa uma partidinha de canastra ou não topa? Que canastra que nada. Sabe que horas são, por acaso? Cedo. Só umas 11 ou 11h30. Só umas 11? Escuta aqui. Tenho que me levantar cedo amanhã para ir à missa. Vocês dois começam a berrar e a se arrebentar no meio da porcaria da... Afinal, por que é que foi a briga? É uma longa história, Ackley. Não quero te apurrinhar com o troço todo. Estou pensando no teu próprio bem-estar. Nunca conversei com ele sobre a minha vida íntima. Primeiro porque o Ackley era ainda mais burro que o Stradley. Perto dele, o Stradley era um verdadeiro gênio. Escuta aqui, você se incomoda se eu dormir hoje na cama do Eli? Ele só volta amanhã de noite, não é? Sabia muito bem que o Eli não ia voltar, porque costumava passar quase todo fim de semana em casa. Sei lá quando é que ele vai voltar, respondeu o Ackley. Puxa, essa me encheu. Como é que você não sabe quando o Eli vai voltar? Ele nunca volta antes de domingo à noite. Volta? Tá bem, eu sei. Mas não é por isso que vou deixar todo mundo dormir na droga da cama dele. Com essa eu não me aguentei. Me estiquei de onde estava sentado no chão e dei um tapinha na porcaria do ombro dele. Você é um príncipe, garoto. Sabia disso? Um príncipe. Não, é sério. Não posso dizer a todo mundo para dormir. Você é um verdadeiro príncipe, bem educado e culto para burro, garoto. E era mesmo. Será que você tem um cigarro aí, por acaso? Diz que não, ou eu caio duro aqui mesmo. Para falar a verdade, não tenho. Escuta, por que diabo vocês brigaram, hein? Não respondi. Só fiz me levantar, ir até a janela e ficar olhando para fora. De repente, me senti muito só. Quase tive vontade de morrer. Mas por que diabo vocês brigaram afinal? O Ackley perguntou pela milionésima vez. Já estava ficando chato com essa pergunta. Por tua causa, acabei dizendo. Por minha causa, no duro. Estava defendendo a porcaria da tua honra. O Stradley disse que você tem um péssimo caráter. Acha que podia engolir um troço desses? Ackley vibrou. Foi mesmo? Sério? Ele disse isso, é? Falei que era brincadeira e fui deitar na cama do Eli. Puxa, eu me sentia pobre. Estava me sentindo tremendamente só. Como fede este quarto, falei. Daqui de onde estou, sinto o cheiro das tuas meias. Você nunca manda a tua roupa para a lavanderia? Os incomodados que se mudem, respondeu-me. Que sujeito espirituoso. Que tal apagar a droga da luz, hein? Ele continuou. Mas não apaguei logo. Fiquei ali espichado na cama do Eli, pensando na Jane e tudo. Ficava alucinado só de pensar nela e no Stradley parados em algum canto escuro no carro daquele bundudo do Ed Bunky. Cada vez que pensava nisso tinha vontade de saltar pela janela. O negócio é que ninguém conhece o Stradley como eu conheço. A maioria dos caras do Pensey só fazia falar o tempo todo sobre relações sexuais com as garotas, como Ackley, por exemplo, mas o Stradley era para valer. Eu conhecia pessoalmente pelo menos 2 garotas com quem ele tinha andado. Essa é que é a verdade. Me conta a história fascinante da tua vida, meu caro Ackley. Que tal apagar a droga da luz? Tenho que acordar cedo para ir à missa. Levantei e apaguei a luz para lhe dar um pouco de felicidade. Tornei a me deitar na cama do Eli. O que é que você vai fazer? Dormir na cama do Eli? O Ackley me perguntou. Puxa, ele devia ser eleito anfitrião do ano. Talvez sim, talvez não. Não se preocupe com isso. Não estou preocupado com coisa nenhuma. Só que ia ser chato para burro se o Eli entrasse de repente e desse com um sujeito. Calminha, não vou dormir aqui. Não iria abusar da droga da tua hospitalidade. 2 minutos depois, ele já estava roncando como um louco. Foi ficando por ali.
espichado no escuro, procurando não pensar na Ginny e no Stradlater, dentro da porcaria do carro do Ed Bank. Mas era quase impossível. O problema é que eu conhecia a técnica daquele sujeito. Uma vez nós saímos com 2 garotas no carro do Ed Bank, ele no banco de trás com a pequena dele e eu na frente com a minha. Puxa, o cara tinha uma classe bárbara. Ele começou a cantar a menina, com uma vozinha mansa e sincera para burro, como se, além de um sujeito simpático, fosse também bom e sincero. Quase vomitei, só de ouvir. A garota só fazia dizer, não, por favor, não faz isso, por favor. Mas o Stradlater continuava a passar a cantada com aquela voz mais sincera do que a do Abraham Lincoln. E no fim houve um silêncio horrível no banco de trás. Foi realmente embaraçoso. Não acredito que ele tenha feito o serviço na garota naquela noite, mas chegou perto mesmo. Ainda estava deitado ali, fazendo força para não pensar, quando escutei o Stradlater voltar do banheiro e entrar no quarto. Dava para ouvir perfeitamente enquanto ele guardava aquela escova e aquele pente imundos. E depois abria a janela. O imbecil era tarado por ar puro. Aí, pouco depois, apagou a luz, sem nem ao menos dar uma olhadela para ver onde eu estava. Lá fora a rua estava até deprimente. Não se ouvia nenhum carro passando. Fiquei me sentindo tão pobre e sozinho que me deu até vontade de acordar o Ackley. Ackley, chamei, numa espécie de cochicho, para que o Stradlater não me ouvisse através das cortinas do chuveiro. Mas ele não ouviu. Ei, Ackley! Nem assim me ouviu. Dormia como uma pedra. Ei, Ackley! Dessa vez ele escutou. Pumba! Que há contigo? Já estava dormindo, poxa. Escuta, como é que a gente faz para entrar num convento? Perguntei. Estava começando a estudar a ideia de ser monge. É preciso ser católico e tudo? Claro que tem que ser católico. Ô seu viado, você me acordou só para fazer essa pergunta aí de... Vai dormir, tá? Não vou mesmo entrar para droga de convento nenhum. Tenho tanta sorte que ia acabar entrando para um convento cheio da pior espécie de monges, todos uns sacanas e imbecis. Ou só sacanas. Quando disse isso, o Ackley sentou na cama, como se fosse de mola. Escuta aqui. Tô pouco ligando para o que você falar de mim, ou seja lá o que for. Mas se começar a fazer piadinhas sobre a porcaria da minha religião, aí... Sossega, ninguém está fazendo piada nenhuma com a porcaria da tua religião. Levantei da cama, do L, e andei em direção à porta. Não queria ficar nem mais um minuto naquele ambiente idiota. Mas parei no caminho, segurei a mão do Ackley e dei-lhe um baita de um aperto de mãos fingido. Ele puxou a mão e perguntou, que negócio é esse? Nada, só queria te agradecer porque você é um verdadeiro príncipe, só isso. Falei com uma voz sincera para Chuchu. Você é o fino, garoto. Sabia disso? Muito engraçadinho. Qualquer dia desses vão te arrebentar a... Não perdi tempo ouvindo o resto. Fechei a droga da porta e saí para o corredor. Todo mundo estava dormindo, tinha saído ou ido passar o fim de semana em casa e por isso o corredor estava silencioso e deprimente para burro. Na porta do quarto do Larry e do Hoffman tinha uma caixa de colinos vazia, que fui chutando pelo corredor, com meu chinelo de pelo de carneiro enquanto caminhava para a escada. Estava pensando em dar um pulo lá embaixo para ver o que o Mal Brossard estava fazendo. Mas de repente mudei de ideia. Decidi que ia sumir do Pense e dar o fora naquela noite mesmo e tudo. Nada de esperar até quarta-feira. Não queria mais ficar zanzando por lá. O troço todo estava me deixando triste e solitário para burro. Por isso, resolvi ir para um hotel em Nova York. Um hotelzinho barato e tudo. E ficar flanando até quarta-feira. Aí na quarta-feira ia para casa descansado e me sentindo 100%. Calculei que antes de terça ou quarta-feira, meus pais dificilmente receberiam a carta do velho Turner com a notícia de que eu tinha sido chutado. Não queria ir para casa nem nada antes que tivessem recebido a notícia, digerido completamente tudo.
Não queria estar por perto na hora em que eles recebessem a carta. Minha mãe fica muito histérica. Mas melhora bastante depois que digere um troço completamente. Além disso, eu estava mesmo precisando de umas fériasinhas. Meus nervos estavam abalados, no duro. De qualquer maneira, foi o que resolvi fazer. Por isso voltei para o quarto e acendi a luz para arrumar as malas e tudo. Já tinha muita coisa arrumada. O Stradlater nem acordou. Acendi um cigarro e me vesti. Aí botei tudo nas minhas 2 malas. Em 2 minutos já estava pronto. Faço minhas malas um bocado depressa. Só uma coisa me deprimiu enquanto arrumava as malas. Tive de guardar os patins de gelo novinhos em folha que minha mãe tinha mandado uns dias antes. Isso me deprimiu. Imaginei minha mãe entrando na loja e perguntando 1 milhão de besteirinhas ao vendedor. E cá estava eu, levando a bomba outra vez. O troço me deixou um bocado chateado. Minha mãe tinha comprado os patins errados. Eu havia pedido patins de corrida e ela comprou patins de hóquei. Mas fiquei triste de qualquer jeito. Quase todo o presente que me dão acaba me deixando triste. Depois de arrumar tudo, contei minha gaita. Não me lembro exatamente quanto era, mas estava abonado. Minha avó tinha me mandado uma bolada uma semana antes. Minha avó é um bocado mão aberta. Já está meio caduca, é velha como o diabo e manda dinheiro pelo meu aniversário umas 4 vezes por ano. De qualquer maneira, embora estivesse com a erva, achei que não havia mal algum em levar um dinheirinho extra, a gente nunca sabe. Por isso atravessei o corredor e acordei o Frederick Woodruff, o sujeito a quem eu havia emprestado minha máquina de escrever, e perguntei quanto ele dava por ela. Era um cara um bocado rico, disse que não sabia e que não estava muito interessado, mas acabou comprando. A máquina tinha custado uns $90 e ele só me deu 20 por ela. Estava aborrecido porque eu o havia acordado. Quando já estava pronto para partir, com as malas e tudo, parei no alto da escada e dei uma última olhada pela droga do corredor. Acho que chorei, nem sei porquê. Pus o chapéu de caça vermelho na cabeça, virei a aba para trás, como gostava, e aí dei um berro com toda a força. Durmam bem, seus imbecis! Aposto que acordei todos os filhos da mãe daquele andar. Aí tratei de dar o fora. Um cretino qualquer tinha espalhado uma porção de cascas de amendoim nos degraus e por um triz não me arrebentei todo. 8. Era muito tarde para chamar um táxi ou coisa parecida. Por isso, fui mesmo a pé até a estação. Não era tão longe, mas fazia um frio danado, a neve dificultava a caminhada e as malas iam chacoalhando, como umas desgraçadas de encontro às minhas pernas. Mas, de qualquer maneira, até que me sentia bem com o ar puro e tudo. O único problema era que o frio fazia meu nariz doer e aumentava a dor que eu já estava sentindo na parte de dentro do meu lábio superior, onde o safado do Stradlater tinha me acertado. Ele tinha arrebentado meu lábio contra os dentes e estava doendo para chuchu. Mas minhas orelhas estavam bem quentinhas. Aquele chapéu que eu havia comprado tinha protetores de orelha, que eu tratei de abaixar. Estava pouco ligando para minha aparência. Tive bastante sorte quando cheguei na estação, porque só precisava esperar uns 10 minutos pelo próximo trem. Enquanto esperava, apanhei um bocado de neve e lavei minha cara, que ainda estava cheia de sangue. Normalmente eu gosto de andar de trem, principalmente de noite, com as luzes acesas e as janelas tão escuras. E um desses sujeitos passando pelo corredor vendendo café, sanduíches e revistas. Normalmente eu compro um sanduíche de presunto e mais ou menos 4 revistas. Num trem, de noite, sou até capaz de ler uma dessas histórias imbecis sem vomitar de nojo. Uma dessas histórias, com uma porção de machões de queixo ossudo, chamados David, e uma porção de garotas bestas, chamadas Linda ou Márcia, que estão sempre acendendo os cachimbos dos David para eles. Normalmente consigo ler até de noite. Mas dessa vez foi diferente. Pura e simplesmente não estava no estado de espírito necessário. Fiquei só sentado, sem fazer nada. A única coisa que fiz foi tirar meu chapéu de caça e guardá-lo no bolso.
De repente, uma dona tomou o trem em Trenton e sentou ao meu lado. Já era um bocado tarde e tudo, e por isso o vagão estava praticamente vazio, mas ela sentou bem ao meu lado. E não em qualquer banco vazio, porque vinha carregando uma mala enorme e eu estava logo no primeiro banco. Deixou a mala bem no meio do corredor, onde o condutor ou qualquer um podia tropeçar nela. Estava usando umas orquídeas, como se tivesse acabado de sair de uma baita de uma festa ou coisa parecida. Acho que ela devia ter uns 40 ou 45 anos, mas era um bocado bonita. Sou doido por mulher, no duro. Não que eu seja nenhum tarado nem nada, embora seja bastante macho. O negócio é que eu gosto mesmo das mulheres. Elas estão sempre deixando a porcaria das malas delas bem no meio dos corredores. De qualquer modo, nós estávamos sentados lá e de repente ela me perguntou, desculpe, mas essa etiqueta não é do Colégio Pensey? Ela estava olhando para minhas malas em cima da prateleira. É sim, respondi. Ela tinha razão. Havia mesmo uma droga de uma etiqueta do Pensey em uma das minhas malas. Reconheço que era o tipo do negócio idiota de se usar. Ah, você estuda no Pensey? Perguntou. Ela tinha uma voz agradável. Era mais uma voz agradável de telefone. Ela bem que devia carregar uma porcaria de um telefone com ela por toda parte. É, eu estudo lá sim, respondi. Ah, que interessante. Então talvez você conheça meu filho, o Ernest Morrow. Ele também está no Pensey. Conheço sim. Ele é da minha turma. O filho dela era sem dúvida o maior sacana que já tinha passado pelo Pensey em toda a infeliz história do colégio. Ele estava sempre andando pelo corredor, depois de tomar banho, batendo com a toalha encharcada na bunda dos outros. É esse o tipo de cara que ele era. Ah, que interessante, ela disse, mas sem ser besta nem nada. Estava só querendo ser simpática. Vou contar ao Ernest que nós nos encontramos, continuou ela. Posso saber o seu nome, meu filho? Rudolph Smith, respondi. Não estava com a mínima vontade de contar a ela toda a história da minha vida. Rudolph Smith era o nome do zelador do nosso dormitório. Você gosta do Pensey? Ela perguntou. O Pensey não é de todo mal. Não é nenhum paraíso, nem nada. Mas é tão bom quanto a maioria dos colégios. Alguns professores são um bocado conscienciosos. O Ernest adora o Pensey. É, eu sei que ele gosta de lá, eu disse. Aí comecei a embromar um pouco. Ele se adapta muito bem às coisas, no duro. Ele realmente sabe se adaptar ao meio. Você acha? Ela perguntou. Parecia interessada para burro. O Ernest? Claro que sim. Aí fiquei olhando enquanto ela tirava as luvas. Puxa, a mulherzinha estava coberta de pedraria. Acabei de quebrar uma unha saindo do táxi. Olhou para mim e sorriu. Ela tinha um sorriso tremendamente simpático. Verdade. A maioria das pessoas ou não sabem sorrir ou tem um sorriso pavoroso. Eu e o pai do Ernest, às vezes nos preocupamos com ele. Às vezes pensamos que ele não faz amigos com facilidade. Como assim? Bem, ele é um rapaz muito sensível. Ele nunca foi de ter muitos amigos, talvez porque encara as coisas com seriedade demais para a idade dele. Sensível. Essa era a maior. O tal do Morrow tinha tanta sensibilidade quanto um assento de privada. Olhei bem para ela. Não me parecia nenhuma imbecil. Parecia mesmo que era capaz de saber direitinho que bom sacana que era o filho dela. Mas não se sabe nunca quando se trata da mãe de alguém. Todas as mães são um pouquinho amalucadas, mas o fato é que eu estava simpatizando com a mãe do Morrow. Ela era 100%. A senhora aceita um cigarro? Ela olhou em volta. Acho que não se pode fumar neste carro, Rodolph, ela disse. Rodolph, essa foi infernal. Não faz mal não, a gente pode fumar até eles começarem a reclamar, respondi. Aceitou um cigarro que eu acendi para ela. Fumava de uma maneira simpática, tragava e tudo, mas não engolia a fumaça como a maioria das mulheres da idade dela. Tinha um bocado de charme. Para dizer mesmo a verdade, ela era um bocado atraente sexualmente.
Ela estava me olhando de um jeito meio esquisito. Pode ser que eu esteja enganada, ela disse de repente, mas acho que seu nariz está sangrando, meu filho. Acenei com a cabeça e apanhei meu lenço. Me acertaram uma bola de neve, falei. Uma dessas bem geladas. Eu provavelmente teria contado a ela tudo o que tinha de fato acontecido, mas ia tomar muito tempo. Mas eu simpatizava com ela, estava começando a me sentir chateado de haver dito que meu nome era Rudolph Smith. O Ernie, eu disse. Ele é um dos sujeitos mais populares do Pensey. A senhora sabe disso? Não, não sabia. Sacudi a cabeça afirmativamente. Na verdade, custou um bocado até o pessoal todo conhecer bem o Ernie. Ele é um sujeito engraçado, um sujeito estranho de certo modo, a senhora compreende? Por exemplo, a primeira vez que eu encontrei com ele, nessa primeira vez, pensei que ele era um sujeito meio metido à besta. Foi o que eu pensei. Mas ele não é, não. O caso é que ele tem uma personalidade muito original e a gente custa um pouco a conhecer ele bem. A mãe dele não disse nada, mas, puxa, valia a pena ver a cara dela. Parecia colada na poltrona. É sempre assim. A gente fala com a mãe de alguém e a única coisa que elas querem ouvir é como o filho delas é bacana para chuchu. Aí eu comecei a embromar mesmo. Ele falou à senhora sobre as eleições? Perguntei. As eleições na turma? Ela fez que não com a cabeça, tinha posto a mulherzinha em transe, no duro. Bem, muitos de nós queríamos que o Ernie fosse o chefe da turma. Era realmente uma escolha unânime. Quer dizer, ele era o único sujeito realmente capaz de ocupar o cargo. Eu disse, puxa, agora ninguém me segurava mais. Mas quem acabou sendo eleito foi outro cara, o Harry Fencer. E sabe por quê? Pela única e exclusiva razão de que o Ernie não quis ser candidato. Só porque ele é tão modesto, tão tímido e tudo. Ele recusou. Puxa, ele é modesto mesmo. A senhora deve procurar fazer com que ele se modifique um pouco nesse ponto. Olhei para ela. Ele falou à senhora sobre isso? Não, não me disse nada. Sacudi a cabeça. O Ernie é assim mesmo. É evidente que não ia contar. Esse é o defeito dele, ser tão tímido e modesto. A senhora deve realmente tentar fazer com que ele seja um pouco mais desembaraçado. Nesse exato instante, o condutor apareceu para conferir a passagem dela e me deu uma chance de parar com a embromação. Mas até que eu estava satisfeito de ter dito aquelas besteiras. Um sujeito assim como Merrill, que está sempre batendo com a toalha na bunda dos outros para machucar mesmo. Não é safado só quando é garoto. É safado a vida toda. Mas aposto que depois de toda aquela baboseira que eu falei, a mãe dele vai pensar sempre nele como um sujeito tímido e modesto para burro, que não deixou a gente elegê-lo chefe da turma. Certamente vai pensar, não se sabe nunca, as mães não são lá muito espertas nesse tipo de coisa. A senhora aceita um drink? Perguntei. Estava com vontade de beber um troço qualquer. Podemos ir até o carro-restaurante, vamos? Meu filho, você tem idade para pedir bebidas alcoólicas? Ela perguntou. Mas sem ser desagradável. Ela era simpática demais para ser desagradável. Poder não posso, lá isso é verdade. Mas normalmente me servem por causa da minha altura, respondi. E além disso, eu tenho um bocado de cabelo branco. Virei de lado e mostrei a ela os meus cabelos brancos. Ela ficou fascinada com o troço. Vamos, a senhora não quer me acompanhar? Insisti. Eu bem que gostaria que ela fosse comigo. Acho que não, mas muito obrigada, meu filho. E de qualquer maneira, o carro-restaurante deve estar fechado. Já é muito tarde, sabe? Ela tinha razão. Eu já havia até esquecido da hora. Aí ela olhou para mim e perguntou aquilo que eu estava mesmo com medo que ela perguntasse. O Ernest me escreveu dizendo que voltava para casa na quarta-feira, que as férias de Natal iam começar na quarta-feira. Espero que você não tenha sido chamado para casa de repente por causa de doença na família. Ela realmente parecia preocupada. Era evidente que não estava perguntando só porque era enxerida nem nada. Não, todo mundo vai bem lá em casa, respondi. Sou eu mesmo. Tenho que fazer uma operação. Oh, que pena, disse ela.
E estava com pena mesmo. Me arrependi imediatamente de ter dito aquilo, mas agora já era tarde demais. Não é nada sério, não. Estou só com um tumorzinho no cérebro. Ah, não, ela falou, levantou a